Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Mulheres no Mundo de Ásia. Eu, como sempre, ao lado da Isa, da Talentos Internacional, vamos hoje falar sobre um tema que eu acho que é super quente. Todo mundo está querendo saber os updates, novidades, o que está por vir, como proceder. A gente está falando de emissão de visto, visto americano, visto canadense, visto de turismo, de trabalho, enfim, de estudo, enfim. Vamos hoje tratar sobre a questão de emissão de visto, visto para o exterior. E hoje a gente está aqui com a Kelly Mendes, da empresa é, Prova Aprova vistos. Vistos. Obrigada, Isa. Da empresa Aprova Vistos. E ela hoje vai conversar com a gente e vocês vão poder ficar sabendo de tudo que está acontecendo nesse mundo de emissão de visto, que é uma loucura, né? E aí, Isa, tudo bem? Tudo bem. Bem, pessoal, é isso, né? Esse tema é bastante procurado e dúvidas todo mundo tem a respeito desse momento. E a Kelly está aqui para nos ajudar. Eu tirei o meu primeiro visto com a Kelly, da minha família toda, para os Estados Unidos e foi assim super bem atendida, recomendo. Nunca tinha tirado visto e isso há 10 anos atrás, tá? Agora sempre renovo, sempre direciono. E agora a novidade que a Prova Visto está fazendo o visto canadense também. E era uma cobrança. Eu sempre perguntava, Kelly, e o canadense? Agora Só chegou fica a com o visto hora. americano. Opa! É porque ela mora em Recife. Curiosamente, isso é um dado para todo o Nordeste, só o consulado americano atende em Recife, ou seja, as pessoas têm que se deslocar, fazer até. Então, ela está ali no filão ali de atender as capitais do Nordeste todo naquele point ali. Mas atende ao mundo todo também, mas especificamente todo mundo que mora, que não mora em Recife tem que viajar e for a primeira vez, me corrija se eu estiver errada, tem que viajar a Recife, se hospedar, fazer tudo lá para fazer aquela entrevista presencial É de primeiro verdade. visto, né? É verdade, para o Ok? visto americano, né? Tem toda É. essa jornada. Então a gente vai dar agora a nossa aquele boas-vindas, né? Para Kelly Mendes, da Aprova Vistos, e deixar aí o espaço para ela se apresentar aí para vocês. Tudo bem, Kelly? Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui nesse momento com vocês, né, participando desse podcast. E é um assunto assim que gera realmente muita dúvida, muitas perguntas sobre o visto, né? Eu já trabalho com visto americano há 10 anos, né? A Isa já fez o visto conosco lá no passado, né, Isa? E o processo, assim, ele continua sendo arrojado, né? Agora, depois da pandemia, é que ficou mais arrojado ainda para o visto americano. Tem alguns critérios que precisam ser atendidos, mas explicando sobre o meu background, né? Eu já trabalho com emissão de visto americano já há 10 anos, né? Recentemente comecei a trabalhar também com visto canadense, que as regras são bem parecidas. No passado, eu já fui funcionária do consulado americano em Recife, é daí que vem toda a minha experiência, né, e toda a minha expertise, especificamente sobre o visto americano. E, como falei, o canadense também é bem parecido, né? E na assessoria está inclusa toda a parte burocrática, né, da solicitação do visto. Então, eu vou preencher o formulário, eu sento com o cliente para entender perfil, entender aquilo que é importante para ele, entender qual é o motivo da viagem, né, para que a aplicação dele seja feita de forma completa e que a entrevista também seja tranquila. E como a Isa falou, Recife é o polo, né, a capital do Norte e Nordeste. Então, aqueles solicitantes que precisam solicitar o visto americano ou canadense precisam vir para Recife para fazer a etapa de biometria e entrevista e precisa fazer reserva de hotel e tudo mais. Maravilha, Kelly. Bom, já que o teu background maior parte, né? Maior parte dele é focado em visto americano, vamos logo para o assunto, que o assunto é quente, né? A gente quer saber como é que está essa questão da fila de espera para poder aplicar. Nossa, eu acho que isso aí é um problema mundial, né? Todos os consulados americanos estão com essa fila de espera aí que ninguém aguenta mais, né? Como é que está Pois em é. Recife? Como é que a coisa está funcionando? Eu vou responder sobre as agendas em todo o Brasil e todo dia eu recebo perguntas no Instagram, lá no direct, né? Como é que tá a agenda? Como é que tá para fazer o agendamento da entrevista? Para o visto de turismo, que é o visto mais procurado, a agenda já esteve pior.
Hoje, e a gente está falando, né? Nós estamos no mês de junho de 2024, as agendas até que estão mais tranquilas. As vagas de entrevista estão para o finalzinho de agosto, em Recife tem vagas para outubro. Então, assim, já esteve pior, a gente já enfrentou aí a agenda com um ano de espera, hoje está um pouco melhor. Falando de outros vistos, como de estudante, né, visto de au pair, que tem algumas outras especificações, a agenda ainda acaba ficando melhor, com vagas ainda para o mês de julho. Então, assim, a gente pode fazer um cálculo que para um visto de turismo, pelo menos a agenda nos próximos 3 meses, e os outros tipos de visto de estudante com pelo menos um mês. Kelly, eu fiquei curiosa para saber, a empresa recebe, qual é a maior demanda? É visto de turismo mesmo, ou ainda existe uma procura grande para visto de estudo, principalmente de estudo, porque a gente sabe que visto de trabalho americano eu acho que nem existe assim, né? Você aplicar, né? É todo um processo através da empresa contratante, né? Mas para visto de estudo ainda há interesse, porque a gente sabe que para o Canadá realmente assim a demanda é enorme, né, para Uhum. aplicar para um visto de estudo. Como é que está para o visto americano voltado para estudo? Qual é a tua demanda maior? Estudo ou turismo? A minha demanda maior é para turismo, né, para o visto americano, e percebo que a procura por visto de estudante maior é para o Canadá, de fato. Né? Eu tenho percebido assim a procura por visto de estudante americano um pouco menor. Minha demanda maior é turismo mesmo, para os Estados Unidos. Kelly, Interessante. Fala, Isa, vai lá, vai deixa lá. eu só fazer uma curiosidade. Hoje, o Canadá, ele abre uma concessão para quem tem o visto americano fazer o ETA, o ITE. E isso é bastante facilitador, porque a maioria Uhum, dos estudantes, por exemplo, eu tenho clientes na minha mentoria que quer vir estudar só 15 dias. E eu dirijo, ele direciono que é melhor ele fazer, se ele tem perfil, fazer o americano, em vez de fazer o canadense, porque o canadense não vai deixar ele entrar nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos vai deixar ele entrar no Canadá. Então, assim, mas eu sei que é mais rígido também, porque é presencial, porque mesmo que ele não pode dizer, eu estou tirando o visto americano porque eu quero estudar no Canadá. Não pode. Hum. Então, assim, mas em termos de investimento, é muito melhor fazer ao contrário e ter uhum, duas opções a mais, duas novas oportunidades, mas eu noto que é muito difícil. Qual é o perfil indicado hoje para um primeiro entrante que vai entrar a primeira vez nos Estados Unidos? O que é que mudou? Eu sei que é tudo muito difícil. A gente já sabe, a gente já conversou antes de iniciar, questão de renda. Hoje, se você é solteiro, se você não agrega, resuma para a gente aí se esse meu pensamento é correto uhum, ou é melhor fazer ao contrário, mas investir mais. Começar pelo canadense, que eu sei que eles são irmãos, de posse do canadense, o americano também não lhe nega, uhum. não é É, de isso? fato é. Você tendo um visto, né, o outro, como você falou, são irmãos, né? O processo é muito parecido, mas depende muito daquilo que o cliente quer. Eu tenho recebido alguns clientes que, por exemplo, querem estudar, fazer curso curto no Canadá e preferem fazer o visto americano, porque tem a entrevista presencialmente e também ele sabe na hora da aprovação, né? Na entrevista oficial já fala. Enquanto no canadense não, existe um prazo para você receber essa resposta. E aqui às vezes demora mesmo de 30 até 90 dias para você saber se o visto foi aprovado. Então, às vezes, por conta da expectativa, do prazo, eles acabam optando por fazer o visto americano, né? Porque a gente consegue também, inclusive, fazer antecipação de agenda. Né, da entrevista, e ele Excelente. consegue receber a resposta mais rápido e aí se organizar. Sem falar também que o visto americano, além de habilitar a entrar nos Estados Unidos, habilita a entrar no Canadá e também no México. E também para aquelas pessoas que vão viajar para o Canadá e às vezes o avião faz alguma conexão nos Estados Unidos, precisa também de visto. Então, independente se a pessoa vai fazer um curso curto no Canadá e precisa, e o voo faz conexão nos Estados Unidos, precisa ter o visto americano. Mesmo que você só vai descer do avião ali para pegar um outro voo, mas é necessário fazer. E falando Realmente um Agora, pouco veja, do. Sim. é, Pois não, vai, assim, vai, Kelly. vá, Kelly, continue.
E falando um pouco do perfil, qual o perfil ideal para solicitar um visto de turismo? Existem algumas regras que o consulado coloca assim para você ter um perfil melhor. Então, aquela pessoa que tem, isso eu estou falando de turismo, tá? Uma pessoa que tem vínculos fortes com o Brasil para garantir que essa pessoa vai voltar, né, depois dessa viagem. Então, esses vínculos são emprego, faculdade, tudo que prenda ele no Brasil. A renda, né, essa renda precisa ser pelo menos superior a R$ 5.000. É um valor que eu faço de cálculo aqui de pelo menos US$ 1.000 americanos, porque aí o oficial vai entender que aquela pessoa tem realmente condições de custear a viagem que está dizendo que vai fazer. E além disso, também tudo que ele tiver de bens no Brasil, né, se já tiver viajado para outros países, isso também conta muito a favor, né? Você fica com um perfil de viajante internacional, então isso ajuda também na aprovação. Excelente. Fala, Isa, você queria complementar, né? Eu queria coroar o meu raciocínio, ou seja, a gente fala, e o meu cliente e o seu deve ser igual em todo canto, custo-benefício de investimento. A Sim. gente sabe que a moeda nossa ela é sofrível e É. a gente precisa otimizar. Então, um visto canadense, ele está muito caro, tem que traduzir, tem que pagar a carta da escola para você entrar. Você tem uma série de situações que você não sabe nem se vai dar certo. Você vai Uhum. investir, mas não sabe. E o americano, no todo, ele tem, assim, 110% de vantagem. Só que eu digo assim, todo mundo tem que ter o visto americano, esse é meu raciocínio. Porque você começa a ser cidadão do mundo quando você tem o visto americano. Essa que é a verdade. Toa, não gosto da cultura, não gosto do coisa, mas se você não tem, eu tenho amigas de anos que nunca foram aos Estados, porque eu não gosto, nunca tentaram. E hoje ficou mais difícil para elas tirarem. E aí você deixa aquilo lá guardadinho que não deveria enfrentar o leão logo. Porque quando você faz isso, você peça a ser cosmopolita. O Uhum. cidadão só é cosmopolita quando ele tem um visto americano, infelizmente, hein? Porque você vai tirar da Nova Zelândia, vai tirar da Austrália. Tem visto americano? A pergunta é simples, sempre. Tenho. Aí você já é visto de uma coisa. O canadense tem visto americano, chega a me dar uma alegria quando a pessoa, o meu cliente, diz assim: eu quero estudar, eu tenho visto americano. Ai, que coisa boa. Porque me cortou aquelas expectativas, mas quando ele não tem, e ele é uma pessoa que trabalha, que tem as férias, que tem não sei o quê, e às vezes ele tem tudo e é negado. Uhum. O Acontece também. americano acontece. Então a frustração, Isa, eu não entendo porque eu fui negado. Não sei, às vezes é um nome que é igual, José Carlos da Silva. Aí tem alguma coisa com José Carlos da Silva, ele não aprova. Tem Uhum. alguma coisa, ele não tem histórico de viagem. Outra coisa, as pessoas Uhum. vão ali na Bolívia, anda o país da gente todo em América do Sul e não leva passaporte, usa só identidade. É um erro gravíssimo. Gente, carimbe Uhum. sempre, tem o passaporte, carimbe, Sim. que você é Sempre um oriento isso. viajante. Eu também sempre oriente. Vai ali na Argentina, leve seu passaporte, viu? Top. Vou na Argentina, vou no Paraguai, vou no Uruguai. Isso é um raciocínio correto, Kelly? É, né? Sim, Dele ter. sim, com certeza. Os carimbos ajudam muito na aprovação porque você fica com o perfil de viajante internacional. E é interessante quando você percebe, quando o oficial chega para fazer a entrevista, que pega o passaporte, que confere ali que tem carimbos, a entrevista já muda de figura. Então, você realmente fica com um perfil melhor quando tem essas outras viagens. A Isa entrou agora com um assunto que já seria a próxima pergunta, né? E eu acho que todo mundo quer saber da especialista como proceder no caso de você ter o visto negado. Fez todo o procedimento, pagou, levou toda a documentação, e na hora da entrevista, simplesmente o oficial disse: Olha, o seu visto não foi. É só entrar Tem até uma frase, qual é a frase mesmo, Kelly? Do seu... Diz aí, Infelizmente, Kelly, eu não também posso aprovar o conheço. seu visto. É, ele diz isso. Exatamente, Infelizmente, não posso exatamente. aprovar. Isso é uma Infelizmente. situação, eu acho que é o medo de todo solicitante do visto, né? Passar por uma negativa. Eu conheço várias Acontece. pessoas. É, eu também acontece às vezes de você ter essa negativa, às vezes tendo um perfil legal. O que que eu faço aqui na assessoria? Antes de tudo, antes de começar, eu faço uma análise de perfil. Eu prefiro sentar para conversar com o cliente para entender se ele está com o perfil adequado, porque eu já sei as regras que o consulado vai pedir. E às vezes, quando aquele cliente não está no perfil adequado, eu falo, sabe? Eu digo a verdade. Olha, você não está com o perfil adequado, precisa melhorar esses pontos.
Quando você melhorar isso, a gente volta aqui para dar entrada, porque eu não posso simplesmente receber o cliente, garantir que ele vai ser aprovado e sabendo que ele tem esse risco, sabe? E um detalhe que assessoria nenhuma pode garantir a aprovação do visto. Não, Apenas não os pode. oficiais que vão receber aquele caso, que vão fazer a avaliação, né? Uhum. Mas respondendo sua pergunta, né, sobre o visto negado, a gente precisa primeiro entender por que negou. Às vezes é muito pessoal, é muito personalizado, mas eu posso fazer assim, responder de uma forma bem generalista. Às vezes acontece da pessoa não estar com uma renda suficiente para custear aquela viagem, e aí precisa melhorar essa questão de renda no Brasil, né, para estar com um perfil mais adequado. Às vezes a pessoa está com um vínculo muito fraco no Brasil, e aí precisa melhorar esses vínculos. Às vezes acontece casos assim, de a pessoa estar trabalhando numa empresa, sei lá, há 7, 8 meses. O ideal é que seja mais de um ano e meio de empresa para o vínculo ficar melhor. Às vezes a pessoa está solicitando um visto e tem algum parente, tem algum amigo que ficou ilegal nos Estados Unidos. Isso prejudica também a solicitação. Então, se um parente meu entrou como turista e ficou ilegal, isso vai prejudicar o meu processo, mesmo que eu não tenha interesse em ficar lá nos Estados Unidos, mesmo que eu não tenha interesse nem em visitá-lo, mas isso vai impactar na minha aplicação. Então, isso também é uma coisa que é levada em consideração. Então, assim, eu sempre gosto de conversar para entender melhor o perfil daquela pessoa, porque é muito pessoal, sabe? Mas dá para fazer de novo e é possível reverter. Então, aquilo que ficou pendente ou aquilo que não foi suficiente na primeira aplicação precisa ser corrigido na próxima. Dentro do formulário do visto, tem um campo que diz assim: já teve visto negado alguma vez? E abre um campo de observação. Ali é onde eu gosto de caprichar na defesa. E eu sempre digo para os meus clientes: Entendi. aqui é que eu vou pecar pelo excesso, sabe? Porque eu sei que o oficial vai ler esse campo. E aqui é onde eu capricho para defender mesmo o cliente. Para, por Uhum. exemplo, aquele caso do cliente que estava com uma renda insuficiente. Aqui eu vou colocar: tive um visto negado, minha renda estava insuficiente, hoje eu fui promovido, eu tenho uma reserva financeira de tanto para custear essa viagem, para que ele tenha uma entrevista mais tranquila. Uhum. A mesma coisa, por exemplo, se aquela pessoa que tem algum parente que está ilegal. Aí a gente não vai poder mentir, né? Que tem algum parente que está lá. Eu tenho um parente que está nos Estados Unidos, mas eu não tenho intenção de visitá-lo. Minha intenção de viagem é puramente a turismo. E montar uma defesa personalizada para facilitar esse processo e também conseguir a aprovação. Garantia a gente não tem, né? Porque aí realmente dependemos da avaliação do oficial consular. Mas o que eu puder fazer para ajudar esse cliente a conseguir a aprovação, pode ter certeza que será feito. E nesse caso, o cliente pode, já teve o visto negado, ele faz toda a aplicação novamente, já com a sua consultoria, com a sua orientação, ele novamente passa pela entrevista, passa pelo processo, todas as etapas novamente? Passa por tudo novamente, coleta de biometria, passa pela entrevista de novo. Quando o visto é negado, aquele valor que é pago, né, que são US$ 185, não é devolvido, o valor realmente é perdido, né, pelo cliente, infelizmente. Ele precisa pagar novamente a nova taxa e fazer todo o processo novamente. É um, assim como a Isa falou, né? Tem que encarar o leão logo de É, porque é encarar. difícil, né? É Olha, eu difícil. já é difícil. Eu já vi, e eu sempre recomendo. Eu não sei se é porque eu sou muito tradicionalista, mas o que é que eu falo para as mulheres? A brasileira, culturalmente, ela tem um perfil que ela gosta. E aí eu digo, olha, na vestimenta, vá até séria e sombria, Sim. porque isso eu já vi situações assim, né? Já presenciei e a pessoa se sentiu assim lá. Eu digo, olha, vá bem discreto. Quanto mais discreto, Tudo olhe, leva em conta, o né? pouco Sim, é eles muito. observam Vá com, tudo. observam tudo, seu comportamento, tua postura. Enquanto você está ali, tem um monte de câmeras em você, tá? Uhum, uhum. E É. assim, a tua postura, vá como uma repórter, como uma Fátima Bernardi, das Eu digo antigas, assim que do Jornal vale Maravilhosa, isso Nacional. tudo. maravilhosa, Exatamente assim, ó, sem muito coisa, com a cara de seriedade, sem aquela coisa de maquiagens. Não é o momento, gente. Não é isso que Uhum. vão olhar. Porque assim, se você. A gente não sabe quem está julgando. A gente vai É. ser julgada. E é sempre bom a gente ser julgada pelo equilíbrio. Porque é outra cultura, quem está do outro lado tem outra cultura, vê a gente não sabe o que é que ele ouve. Então, eu sempre, é uma coisa que eu sempre digo, vá para o visto americano, vá mais sombria possível. sim, Quase sim, neutra, nude, né? Usar, os usar tons Nude. como uma nudes, as entrevista de cores. emprego, sabe?
como uma É, entrevista de emprego, vai bem exatamente, é arrumado. como Exatamente. o Bom comportamento exemplo. o comportamento é de entrevista de emprego. E Vá a para Isa, mais ficar, uma para vez, ser já aprovada. já levantou a bola para a próxima pergunta, né? Qual dica que você daria para a pessoa que vai fazer a entrevista? Né? Ela está Sim, preparada ali, está o momento sim. dela de ir para a entrevista no consulado americano. Quais são as dicas Aí que tá. você poderia dar? Aliás, eu queria aproveitar que o papo está muito bom. O tema é de super interesse, com certeza, está em altíssima, mas eu queria pedir para quem está acompanhando a gente para não deixar de dar aquele like, para a gente é muito importante. Faz o Google entender que o nosso conteúdo é relevante, é um conteúdo sério e a gente vai poder levar para mais e mais pessoas. Então, ó, pessoal, dá aquele like, curte, compartilha também, tá bom? Mas, Kelly, fala aí das dicas. Vamos lá para as dicas, né? Em primeiro lugar, preenchimento do formulário. Eu sempre digo que solicitar o visto não é fazer para tentar, é fazer para acertar. Então, você tem que ter o cuidado no preenchimento das informações. E aqui na assessoria eu faço todo esse preenchimento, né? Com toda a riqueza de detalhes, para que na hora da entrevista oficial já. Na hora que lê o seu formulário, já vai entender qual é o seu perfil. E isso melhora muito a entrevista, sabe? Deixando as informações bem claras. É, Em segundo lugar, vestimenta. Como a Isa bem falou, eles observam, né? E na época que eu trabalhei no consulado, eu observava muito isso. Às vezes as pessoas iam de chinelo, de bermuda, né? Então, assim, a apresentação pessoal conta muito. Então, é importante você ir bem arrumado, bem apresentável, levar toda a documentação que estava ali no formulário. Na assessoria também faço essa orientação sobre os documentos que são necessários levar, responder de forma clara e objetiva, sem gracinha, sem fazer piada, sem fazer, sabe? Às vezes acontece das pessoas quererem fazer brincadeiras lá e não é o momento. Ali é Com uma certeza pergunta não. séria, é um momento sério, e você vai responder aquilo que o oficial perguntar, né? Sempre oferecendo a documentação para comprovar que tem ali tudo o que ele pediu. E muito importante também é lembrar das regras, né? O consulado tem regras de entrada. Então, itens proibidos, por exemplo, como celular, material perfuro cortante, inflamável, o celular não entra nem desligado, aquele relógio smartwatch também não pode entrar. Então, o consulado tem regras que precisam ser respeitadas também. Aquelas Uhum. pessoas que fumam, por exemplo, deixa o isqueiro do lado de fora, deixa tudo do lado de fora e oriento sempre a ir com a pasta com os documentos porque tudo que o oficial pedir vai estar ali fácil para você comprovar. Na Maravilha verdade, essas né, dicas, Kelly? hein? Eu não sei se ainda continua, mas você só entra você, os documentos, até Sim, sua bolsa fica fora. Não entra fica. É. acompanhante. Fica no E locker, aí é. em Recife tem que guardar, né? Não porta, guarda volumes. Eu Sim, acho que ainda é a mesma coisa, até porque as pessoas vêm de fora. Aí sim. você, eu me lembro que no antigo endereço, o homem do posto da esquina estava rico. Porque todo mundo É, ele fez, sei lá, uns armários, a gente sim, pagava uma quantia continua, para guardar, continua, né? Pronto, porque continua. agora está dentro do shopping, melhor. Aí você sabe que vai ter que pagar por aquele guarda-volume, você não pode entrar com Uhum. nada. Só É. você e os seus documentos. E não tem a companhia é o marido, o filho, quem viajou com você, que veio do Maranhão, que vai para lá, não vai entrar também. Então, assim, é Eu acho só que Somente só com você. para criança, né, entrevista. Kelly? Com criança aí É. o responsável Quando, acompanha. é, quando o visto é somente para criança, e os pais já têm visto, essa criança tem isenção de entrevista. E aí eu consigo, Sim. inclusive, fazer a representação. Vou falar um pouquinho mais lá na frente sobre esse serviço da representação, que é bem legal, principalmente para quem mora em estados que não tem consulado. Mas quando a criança está solicitando e o visto, e os pais não têm visto ainda, eles precisam ir para a entrevista e os pais representam. Então, nesse caso, precisa sim. Entendi. Kelly, uma outra dúvida que eu tenho agora que me surgiu. Por exemplo, você já tem o visto americano e você vai fazer a renovação. Eu já ouvi falar que o ideal é não esperar expirar, é ir antes da expiração do prazo para que possa fazer essa renovação. É isso mesmo? Que é assim que funciona?
É isso mesmo. E, inclusive, eu estava esperando essa pergunta para comentar sobre a representação. Na renovação do visto, a maioria dos casos tem isenção de entrevista, inclusive agora em 2024. Na verdade, não, desde que voltou da pandemia, em 2021, quando o consulado retomou as entrevistas, eles prorrogaram o prazo da renovação do visto com isenção de entrevista. Isso estava até 2023, eles estavam renovando os vistos até mesmo vencidos em até 4 anos. E e agora, em janeiro, eles também prorrogaram isso. Então, até dezembro de 2024, você consegue renovar o seu visto, mesmo vencido até 4 anos. Consegue fazer com isenção de entrevista. E Uhum. aí é onde entra o serviço da representação, que eu faço muito aqui em Recife, para essas pessoas que moram em outros estados, né? Moram no norte do país, moram no Espírito Santo, enfim, outros estados que não têm consulado. Como é que funciona? Eu vou lá no consulado e represento o cliente. Então, esse cliente me manda o passaporte, né, pelo correio, pelo SEDEX. Eu faço todo o processo, toda a parte burocrática, vou lá no consulado representando ele, e aí, depois de pronto, eu vou lá, faço a retirada e envio o passaporte já com o visto renovado para casa do cliente. Então, ele não precisa nem sair de casa para renovar. É um serviço que eu tenho feito muito aqui, principalmente para o pessoal do norte do país, né? Imagina, ter que gastar uma grana para vir para Recife só para fazer a entrega da documentação. Então, é um serviço bem legal aí que a gente está fazendo também. Interessante isso, hein? Porque, no caso, deixa eu ver se eu entendi direito. Se expirar até o final do ano que vem, ainda pode fazer sem a entrevista. Isso, ainda pode fazer. Muito bom, Até muito bom. dezembro estão sendo renovados os vistos vencidos em até 4 anos. Então, se o visto venceu em 2020, ainda dá para renovar com isenção. Agora, em janeiro de 2025, a regra vai mudar. Né? Eles vão começar a renovar os vistos vencidos em até 1 ano. Então, nesses casos aí, a gente sempre recomenda, não espera vencer. Renova antes, porque o processo é bem mais prático, bem mais rápido, e não precisa de estar com esse medo, né? Será que eu vou para entrevista ou não? Então, melhor renovar É. antes. Perfeito. Inclusive, eu estou usando esse serviço agora para o meu Sim, cliente mais fiel, que é My Husband. Está fazendo agora com a Kelly sim, essa renovação. Porque ele é um perfil, ele não detém de tempo, ele viaja muito e ele não pode. Então, ele vai vencer em agosto ainda, sim. mas ele já deu entrada para fazer isso, para ter já, ser preventivo, para não perder, porque fazem 10 anos que ele fez, agora que vai vencer. Isso, Bom, excelente. gente, E aí a renovação também sai com 10 anos. também sai com 10 É, anos, né? tá vendo? Perfeito. Esgotado o assunto agora do visto americano, a gente pode ir para o visto canadense, que, nossa, tá um rebuliço. Esse Canadá tá uma loucura, né? Tá, É tá. tanta coisa que está acontecendo ao mesmo tempo, são tantas novidades e toda hora muda, né? É processo de imigração, é processo para visto. Como é que está a demanda para você, Kelly? Conta para gente aí na Aprova Vistos. A demanda para o visto canadense continua sendo maior para turismo, né? Apesar de que eu tenho percebido um volume aumentado para o visto de estudante também, né? Mas o processo funciona um pouquinho diferente do americano. As regras são bem parecidas, mas como no visto canadense não tem a entrevista em si, né? Na verdade, o agendamento para o visto canadense é só para coleta da biometria, que é foto e digitais. O cliente precisa ir até um posto consular, que são os mesmos estados que têm o visto americano. A gente vai dar entrada no processo e aguardar essa resposta da aprovação. Os oficiais consulares estão com demanda alta, inclusive até a gente tem percebido uma certa demora até nesse retorno da aprovação. Eles dão um prazo de 30 até 90 dias para informar quando o visto é aprovado. E aí, depois disso, é que a gente manda o passaporte para a confecção do visto, né, para o consulado que fica em São Paulo. Só São Paulo que faz a confecção do visto, né? Isso. Exatamente. É difícil, E né? Porque quanto é é o valor do difícil que eu acho visto de ele turismo? burocrático e É caro. bem burocrático. Cara, Sim. eu estava querendo lembrar do valor pro visto de turismo, porque a primeira vez que eu fui ao Canadá, eu tirei o visto de turista, de turismo, em 2014. E eu Faz lembro que tempo, não né? foi barato, que não foi É. barato. E hoje está mais É. caro. Hoje está em US$ 185 canadenses. Convertendo para real, vai dar em torno de quase R$ 800 por E pessoa. ainda tem a tradução. E outra coisa, um detalhe, Kelly, que eu tive alunos
que contrataram empresas, inclusive aí em Recife, que foi uma falha Uhum. gravíssima. O visto canadense, ele acaba quando acaba o vencimento do teu passaporte. E Sim. as pessoas não orientam o cliente sobre isso. Se você tem um passaporte que já vai vencer daqui a 3 anos, é melhor pedir a ele que tire outro passaporte, Uhum. porque só vai valer 3 anos. Ele gastou todo o dinheiro dele, ele vai ou fazer o ETA, mas digamos, se ele for um estudante acima de 6 meses, ele vai ter um dano horrível, porque a escola Sim. não avisa, o Sinamb dele é Sim. suspenso, a permissão de trabalho e de estudo é suspensa, e aconteceu com uma cliente minha, ela chorou e tudo, quando ela voltou para Recife, essa agência tinha fechado. Enfim, então se você vai Nossa. fazer esse investimento grande e é o primeiro visto, teu passaporte vai vencer daqui a 2 anos, é melhor ele tirar outro passaporte Sim. que junta Sim. 10 anos e ter um investimento para 10 anos. Porque daqui a 3 anos, 4 anos, tu vai fazer de novo. É. E Eles paga não de novo fazem e faz todo o processo de tudo novo. de Não é novo. Ele renovação como o americano faz. não é. O americano você vai levando o anterior e Sim. aí vai Sim. juntando. Eu tenho dois, por exemplo, o antigo e o novo. Eu passei isso com o canadense, eu tinha já o passaporte e o meu só durou 3 anos. Eu tive que pagar de novo, não tinha ETA ainda. E eu fiz novamente. Aí continuo com o americano lá no antigo e o canadense aqui, que vai vencer em 2007. Mas a pessoa que está ali hoje, numa caristia, tudo é caro. O custo caristia Uhum. é um termo bem lá para trás, né? Da velha escola, mas tudo bem. Aí, então, assim, esse é um atento que eu vi pessoas sofrerem por conta dessa falta dessa informação. Se ligue no Sim. seu passaporte. É melhor você tirar outro passaporte, juntar tudo, que sempre vai um com o outro para ver suas antecedências, do que gastar um investimento desse e daqui a pouco acabou. E não É, avisam. A Uhum. menina aqui, ela só soube quando ela foi trabalhar. Aí ela disse: seu sinal está suspenso. Ela, sim, eu nunca usei. Sim, porque seu passaporte venceu, não lhe disseram? E aí já tinha passado os 90 dias do passaporte dela vencido. Ela não conseguiu, ela teve que sair daqui. A Não. escola botou ela na fila de novo, de vaga e oportunidade. Foi um transtorno muito grande, muito Um grande. transtorno tamanho, é. Eu sempre observo essa questão da validade do passaporte, né? Porque é muito importante. Se você está em outro país, né? O passaporte tem que estar atualizado. E um detalhe importante é que é mais barato você renovar o passaporte primeiro, né? A taxa do passaporte hoje aqui está em R$ 257 e depois que você renova, ele vale 10 anos. Então você fica 10 anos despreocupado. Então vale a pena fazer primeiro a renovação do passaporte quando ele está perto de vencer. Sim, essas sim, informações que vocês estão trazendo assim para o público são muito importantes, porque eu tenho certeza que as pessoas têm muita dúvida, né? Sim. São incertezas, são investimentos, como a Isa mesmo falou, são investimentos às vezes que são altos, né? No caso de você ir para outro país para estudar, quer dizer, já não vai a turismo, né? Você tem que ter realmente uma assessoria, um acompanhamento, Uhum. que ele dá a mão mesmo para explicar como é que funciona tudo, né? E me diz uma coisa, Kelly, como é que fica a tua demanda quando é para visto de estudo? Eu acho que até pode ser solicitado visto de trabalho também para o Canadá, né? Se eu não estou enganada. Sim, é possível sim solicitar, mas eu não trabalho com visto de trabalho, É porque que ele é bem específico, né? ele é bem bem específico, específico. envolve advogado de imigração, é bem específico e eu não trabalho com ele. O que eu estou trabalhando no momento são os vistos de não imigrante, que são aqueles visitantes temporários, né? Turismo, Uhum, estudante, enfim. No caso dos perfeito. Estados Unidos também tem a Au Pair, que é um programa específico para aquelas meninas que vão Tá? cuidar de bebezinhos, né, de crianças nos Estados Unidos, em troca também de moradia e a família paga os estudos, que é bem legal também esse programa. Esse E, programa enfim, até são ele é pouco programas divulgado, eu temporários. acho assim, né? Ele existe, É, não é sim. todo mundo que sabe, né? Que existe os detalhes, enfim, e é uma oportunidade para o jovem muito bacana. Eu Nossa, acredito, é. eu Ó, E é acredito uma gente, que é eu bem oportunidade bacana. incrível. O programa de au pair, inclusive eu sou especialista também, né, em visto de au pair. Só olhando para 2024, já enviamos 126 au pairs para os Estados Unidos. Então, tem Parabéns, que uma demanda bacana. bem legal, né? Então, as meninas E estão lá tudo com vendo visto outra vez aprovado, chegando com mensagem sucesso, delas. né? Sim.
Sim. Kelly, me fala então como é que está a demanda dessa chegada de visto, de turismo e até de visto de estudo para o Canadá, com essas novas possibilidades que têm aparecido, o governo mudando regras, né? Parece que está um momento aí até difícil para você ter a aprovação, né? Sim, a burocracia aumentou, né, para o visto canadense, né, tendo em vista também outras situações quando a gente leva em consideração o passaporte brasileiro, né? Então, eu tenho percebido aqui o aumento de demanda para visto de estudante, né, mas tenho percebido também a demora para o consulado do Canadá dar esse retorno de aprovação para o solicitante do visto, né? Eles estão com alta demanda realmente. E nessa questão, quando a gente fala de regras, cada país vai ter a sua regra, né? Então, se existe aquele acordo entre Brasil e Canadá, é diferente entre o acordo Brasil e Estados Unidos, né? Tanto que o brasileiro, só o brasileiro também tem essa questão da renovação do visto americano com a isenção de entrevista, outras nacionalidades não têm. Então, é tudo muito, muito pessoal, assim, e a gente tem que estar atento a cada detalhe. Por Eu isso é estava importante falando você fazer análise de perfil, né? Sim, É, e eu estava é. falando justamente isso, sobre essa análise de perfil, que é muito importante. E antes de começar, antes de dar entrada, entender se o perfil, se o cliente está com o perfil adequado ou não. Entendi. Aliás, dentro dessa questão do perfil adequado, você falou desse programa que vou trazer de novo o Vamos tema, porque voltar eu para a acho que parte boa. ele é pouco É, divulgado, que é o au pair. Nem todo mundo conhece, né? E eu acho que é uma porta de entrada para os Estados Unidos, para o Sim, jovem, né? Para o jovem é, brasileiro, é maravilhosa, né? Assim como tem aquele Holiday Visa, mas eu não sei se o sim, Brasil ele faz parte, né, dos países que podem contemplado, não. utilizar. No Contemplado. não, Brasil, contemplado, o Brasil, só uma empresa que fica em Brasília, ela tem essa nuance de ter, me parece, uma quantidade de brasileiros que podem ter isso. Não sei por quê, mas quando eu vendia intercâmbio aí no Brasil, só essa empresa pode solicitar. Ela tem Uhum. e fica em Brasília. Agora, Kelly, esse au pair, eu queria saber qual é a sua posição, o que é que você oferece hoje? Você só tira o visto ou você está inserida no programa? Se eu tiver uma cliente que quer fazer o au pair, aí eu digo, procure Kelly, é isso, me explique assim, abra para a gente Que esse ele vai pacote resolver aí. tudo. Então, o visto de au pair, eu acho que é uma excelente oportunidade para o jovem, para a jovem que quer ter uma experiência imersiva nos Estados Unidos. Como é que funciona, né? É aquele jovem a partir de 18 anos até 25. Na verdade, a idade limite é 26, mas assim, o ideal é que faça a aplicação até 25, né? Porque você vai passar um ano nos Estados Unidos. Ah, Então, precisa ter um certo nível de fluência em inglês, não precisa ser fluente, mas pelo menos conseguir se comunicar, ter experiências com crianças, né? E isso também vai ser avaliado durante a entrevista. Esse programa, você fica um ano dentro de uma casa de uma família americana, cuidando das crianças, né, dos filhos daquela família, e em troca você recebe a moradia, né, a alimentação, recebe um salário mensal e também a família paga uns estudos para você. Você escolhe, tem uma lista de alguns cursos que você pode escolher para fazer. O meu trabalho, ele é voltado exclusivamente para a etapa do visto. Eu tenho parceria também com outras agências que trabalham, né? Esse programa, ele só é feito por agência, não dá para você, assim, quero fazer um au pair e já aplicar para o visto, né? A etapa é o contrário. Primeiro você fecha com a agência lhe conecta com a família, que a gente chama de match, né? Fechou o match com aquela família, você vai receber os formulários, a confirmação da participação no programa, né? Toda uma série de documentos que a agência vai providenciar e por último, é que você vai dar entrada no visto, que é aí onde eu entro, né? Em preparar aquela ou aquele solicitante para fazer a entrevista. Essa entrevista ela acontece toda em inglês. Eu também preparo um guia de perguntas e respostas específicos de acordo com aquele perfil, com as possíveis perguntas que o oficial pode fazer. Então, o cliente também sai preparado, até com as respostas em inglês, para ajudar ele na entrevista. puxa, e Agora, é uma Kelly, porta de entrada. Agora, é importante as pessoas saberem que é para ficar um ano, não é para ficar lá depois Sim. que termina o programa e não querer vir embora, né? mas se a família, eu tenho uma prima distante que ela mora em Caruaru, foi há muitos anos atrás, ficou.
casou com um americano, tem 2 filhos. Isso depende muito do que o destino te reserva. Ah, sim, isso é Agora, verdade. não é? Uma curiosidade que eu tenho é sobre investimento. Uma pessoa simples que não tem, porque a maioria que eu vejo são pessoas que têm uma condição de classe média. Mas uma pessoa que tem inglês, mas que tem, quanto é o investimento para contratar essa empresa? Que eu conheço uma empresa bem famosa aí em Recife, que é a que faz a maioria que fica aí na Conselheira Guiar, e eu sei que tem um custo. Você sabe, tem ideia É, desse custo de investimento para se esse inscrever, porque não custo é de graça, né? não é. Esse custo varia de agência para agência, né? Eu não tenho propriedade para falar exatamente o valor do programa, porque varia, né, de agência para agência. Mas, além desse custo que você paga, que não é, gente, não é um valor extraordinário, não, é bem barato, né? Inclusive, quando a gente olha para as outras opções de intercâmbio de um ano, ela é uma opção bem acessível. Né? Além disso, você precisa lembrar que precisa considerar o custo com a carteira de habilitação, porque é obrigatório ter habilitação, né? Porque você vai ter à disposição ali o carro da família para levar as crianças na escola, na creche, enfim, então tem que ter habilitação, né? O custo do visto, né? E o custo do passaporte. Então, eu tenho clientes aqui que, inclusive, fizeram entrevista essa semana que ganhavam um salário mínimo, né? Trabalhando, ganhando um salário mínimo. Então, vejam como é acessível. E foram aprovadas, entrevista super tranquila, né? E vão aí passar um ano nos Estados Unidos, evoluindo em inglês, melhorando o background acadêmico, né? Porque tem esse curso que é obrigatório fazer e que eu acho uma excelente oportunidade, né? E muita Demais, gente me demais. pergunta, o au pair é só para meninas ou meninos também podem? Podem também. Eu tive alguns rapazes que foram também fazer, né, o programa de au pair, né? Inclusive tem alguns que já estão nos Estados Unidos, né? Enfim, dá para fazer também os rapazes. Dá, Pô, que dá, bacana. Eu dá. pensava que era só para meninas, hein? Eu também, Interessante. olha, Ó, veja, excelente olha, entrevista com a Kelly. não é? E assim, Kelly, conhecimento vasto, a gente adquirindo só mais informações, só ficando mais sábias. É Agora, verdade. escuta, é, aqui legal, porque é uma porta que as pessoas divulgam pouco. E às vezes a pessoa tem um sonho tão grande de fazer intercâmbio, ele está ali, eu quero fazer intercâmbio, intercâmbio, intercâmbio. E eu tenho muita cliente nessa faixa etária e a mãe é quem faz contato comigo, aí ela fica logo triste quando vê os valores reais, Uhum. porque é bem difícil. Não tão distante também, a carteira de motorista no Brasil, ela é caríssima. É, de Ela fato. mudou a tonalidade das situações. Gente, não é todo mundo que tira a carteira de motorista no Brasil. Se você não tiver o apoio, a pessoa com 18, 20 anos tem que ter apoio do pai e da mãe, porque É. é muito cara. Tem É aulas verdade. obrigatórias, taxa disso, taxa disso. Eu fui renovar agora, paguei um montante, mas quem é o primeira carteira, ela é bem pesada. Ô, Cara, Kelly, eu é. queria trazer um dado que eu acho que é interessante aqui para a nossa conversa. Aqui em Dubai, eu fiz escola de intercâmbio e eu estudei com diversos brasileiros, jovens brasileiros que vieram para cá. Além de jovens brasileiros, jovens da América Central, Colômbia, Uhum. é, Equador, enfim, aquela questão novamente do perfil do cliente, né? Eu não sei se é pela nacionalidade, mas são pessoas, são jovens que estão tendo dificuldade em obter o visto americano, que seria, obviamente, a primeira opção para estudar inglês fora. E essas pessoas não estão conseguindo, e Dubai vem surgindo aí com uma boa opção, porque o visto não é obrigatório, não existe visto para brasileiro, né? Você Sim, pode ficar aqui até 3 meses sem visto, basta apresentar o passaporte na entrada na fronteira, na entrada do país, ou se você vem fazer um estudo mais longo, né, estudo de língua mais longo, a própria escola pode resolver tudo junto ao governo. Então, é mais confortável ainda, você resolve tudo com a própria escola de intercâmbio. Então, essa coisa da negativa do visto americano também tá aí meio que a coisa tá mudando até tá tendo aí uma nova geopolítica, né, sim. na Sim, região, né, nessa questão de estudo, né?
E essa questão da nacionalidade é muito importante a gente considerar, porque o passaporte brasileiro, ele é um passaporte muito forte, né? E a gente sabe que ele dá acesso a vários países sem a necessidade de visto. Mas o que é que a gente precisa considerar também? Tem muito brasileiro que está indo para os Estados Unidos para ficar ilegal. Então, tem muita gente, eu recebo aqui alguns Infelizmente. clientes dizendo, Kelly, eu quero tirar o visto. Eu vou fazer um visto de turismo, mas eu já vou logo te dizer que eu vou, mas não volto. Então, assim, tem gente que tá com essa vontade de ir para os Estados Unidos para ficar ilegal. E aí eu sempre destaco para todo mundo: ficar ilegal não é o caminho, gente. Com Existem certeza, não. vários caminhos. A gente está falando aqui sobre visto de estudante, falamos sobre visto de au pair, falamos sobre vários outros tipos de visto. Que dependendo do que você pretende fazer, você se encaixa dentro de algum perfil. Eu acho que ficar ilegal nunca é o melhor caminho, né? E você vai ficar com a imagem suja, né? Até em outros países. Então, se eu fico Em outros ilegal nos países Estados também, Unidos, é. pois é, fiquei ilegal nos Estados Unidos e quero aplicar um visto, sei lá, para a Austrália. Você acha que vai ser Não vai, aprovado? Com não esse vai, é. histórico, e não vai. E ficando ilegal nos Estados Unidos, eu prejudico até a minha família. Imagina se meu irmão, meus primos querem ir para os Estados Unidos para fazer uma viagem de férias para Disney. Não vão conseguir, porque eu tive a ideia de ficar ilegal. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, sabe? E como existe essa quantidade grande de brasileiros que está indo para ficar ilegal, os consulados agora passaram a ser mais rígidos com as regras, né? Então, assim, como eu falei lá no comecinho, né? As regras, os acordos de países para países mudam muito. Então, entre Brasil e Canadá, entre Brasil e Estados Unidos, existem os acordos. Então, a gente precisa também considerar isso, né? Que o brasileiro tem essa fama de entrar no país e não voltar. Então, por isso que eles estão pedindo cada vez mais vínculos, cada vez mais garantia de que você vai voltar para o seu país e que não tem o perigo de entrar como turista e ficar e não voltar nunca mais para o seu país de origem, né? No caso, Brasil. O Canadá também passa por essa questão, né? É. Muito imigrante sem a documentação, né? Vai como turista e acaba ficando. Às vezes ele até não perde o status de turista, não, tá? Pede para estender o visto de turista, acaba ficando 1 ano, 2 anos com o visto de turista, só que é um visto que não permite trabalhar, obviamente, e Exatamente. aí você Ele acaba fica, é, trabalhando sem a documentação adequada, né? É. que está cada vez mais sendo espremido, porque as empresas, Londres, por exemplo, não está mais fácil para o imigrante ilegal. Ele está Uhum, bem uhum. sofrido, ele está sendo perseguido, ele está Uhum. sendo procurado. Então, assim, é bem desconfortável, mas para alguns sobreviventes, né, que escolhem esse caminho e os E Pois as suas é. seus consequências, né? resultados, as E, consequências, Exatamente, é verdade. e essa é exatamente. uma questão Ô, bem séria, Kelly, né? Eu tive, é eu tive bem uma sério. cliente, eu tive um cliente que entrou em Londres a turismo, ficou, trabalhou ilegal, foi deportado. Depois tentou aplicar o visto americano e eu avisei antes. Eu sempre faço essa conversa antes, né? Olha, muita chance de ser negado. Então, acho que você não deve solicitar. Mas ele quis tentar, a gente fez. Foi negado. Aí quis tentar o canadense. Eu disse, não faça, porque você está gastando dinheiro. E assim, você não está com o perfil adequado. Então tem que se lembrar isso, né? Porque você tem que fazer a E coisa são, certa. olha, Seja tudo honesto. ligadinho, viu? Bota um cadastro só, não adianta. E assim, aí você faz, e Londres está deportando demais, gente, se tem ideia. Eu passei o Réveillon lá desse ano. Eu fiquei impressionada, tanto camburão preto, aqueles carros bonitos, todo fechado. Aí eu, Nua, porque esses carros? Aí Nua disse, manhã, esses são os carros que vão convidar delicadamente as pessoas para se retirarem do país na noite de Réveillon. Eu sei que eles vão nas cozinhas de restaurante, no, hospedeiros, nos hotéis. E outra coisa, o empregador passou a pagar multa. Paga a multa. E Sim. Ah, agora, tá. até quem aluga se a pessoa passou dos 6 meses e tiver ilegal na casa que você alugou, você vai pagar a multa. É porque, na verdade, está correto, porque é Então, uma assim, rede. Se as você está mais tempo no consequências, país, exatamente, se as você está mais tempo no consequências são país, você está grandes. trabalhando, você está hospedado, está morando em algum lugar. Então, assim, Tá, tá. a responsabilidade também tem que ser compartilhada, né? Olha, Kelly, tá maravilhoso assim a nossa conversa, mas a gente tem tempo, né? A gente tem o tempo limite.
e já está chegando aí no final. Eu queria que você falasse para a gente mais alguma coisa a respeito do visto americano, que é a sua expertise maior, e alguma dica, alguma orientação. Olha, vou começar do zero, vou fazer uma renovação também de visto, que é, às vezes, um processo que, se você errar um pouquinho, você pode ter, mesmo sendo renovação, pode negar, não é isso, Kelly? Pode. A renovação do visto pode negar. Eu acho que para considerações finais aqui, né, o que eu sempre digo para todo mundo, vai solicitar o visto, primeiro se prepara. Se prepara porque é uma etapa burocrática, trabalhosa e é fazer para acertar. Não dá para fazer de Uhum. qualquer jeito, né? Então, você tendo o perfil adequado, organizando a sua documentação, não ter pendência, aquele cliente que é empresário, não deixar pendências no seu CNPJ, aquele cliente que está trabalhando CLT, cumprir o tempo, né, determinado, de pelo menos um ano antes de aplicar o visto, ter a renda adequada, não deixar pendência no Brasil, né, porque tudo eles olham, tudo eles observam. Então, você quando tem, por exemplo, outras viagens internacionais também, isso conta muito a favor. E eu adoro quando chega um cliente aqui, já viajou para outros países? Já viajei, porque eu sei que esse cliente vai ter um perfil diferente, a avaliação dele vai ser diferente. Então, para ter mais chances na aprovação do visto, tanto canadense como americano, as viagens internacionais contam muito. Então, vamos viajar, vamos passear. Vamos passear, né, gente? Eu Vamos agora tive a passear. oportunidade de passear pelo o leste europeu e assim a gente vê como o nosso passaporte, a gente nem dá valor, o devido valor. O passaporte brasileiro, ele é muito bem aceito no mundo, né? Você tem a Isa está falando, são 190 países, né, que É, 180 tem, e... 186. É, Exatamente. que você pode ir sem precisar de solicitar o visto previamente. E isso é um luxo, né? Que o É. brasileiro, né, que o Brasil tem de parceria aí, né, de relações internacionais com esse monte de países aí pelo mundo. E é maravilhoso. Então a gente tem que valorizar e resguardar o nosso passaporte. O melhor com do Brasil certeza. é o brasileiro, gente. É, É isso aí, Não é? Kelly. Super obrigada pela participação. Para mim foi uma aula hoje, eu tinha várias dúvidas, até dúvidas pessoais. Eu fui inserindo Também. nas perguntas, tá? Eu também. Eu adorei a oportunidade que ai, que ele. bom. Acho que a gente lhe convidará para outro momento também para ver essa história do au pair, das outras coisas, de renovação do visto lá, que eu acho que não pode, né? Ou seja, eu acabei meu passaporte, estou nos Estados Unidos, ou quero renovar o visto de estudo, não aceita, tem uma burocracia bem grande, a pessoa Cada tem que país sair com a para sua, voltar. né? Cada Não, eles país com são a muito sua rígidos. legislação, né? Tem que Cada um tem. reconhecer E a gente tem que respeitar. exatamente Para a ser importância de respeitado, ter uma assessoria, de ter isso é a empresa aí importantíssimo. nos resguardando, nos orientando, né? Para que a gente entenda e não caia aí, não faça nenhuma bobagem, né? Mas é Sim, com isso aí, certeza. gente. Pessoal que Gente, está para mim foi. acompanhando, né? Por favor, pode falar, Kelly. Não, para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é muito importante quando a gente tem essa troca, né, de conhecimentos. Para mim também foi super valioso esse momento, né? Que bom poder contribuir com o podcast, né, de vocês, né? E assim, estou adorando estar aqui. Uma honra que a A Talentos gente, mais a Internacional está gente. abrindo aí para gente, né? Olha, quem quiser ter mais informações, falar com a Kelly, bater um papo, saber como adquirir os serviços da Prova Vistos, a gente vai deixar aqui no descritivo o arroba dela, o perfil no Instagram e os dados para contato, assim como da Talentos Internacional também, e o meu perfil no Instagram, que é o Mulher Madura 50 mais. Foi um prazer, pessoal. Não esquece de dar aquele like, hein? Obrigada, Isa, mais uma vez, tá? Nada, obrigada a vocês sempre, maravilhosa. Adoro ser mulher, adoro ver o caminho que a gente faz diferente. A ponte que a gente faz cria sempre para novas oportunidades, umas às outras e ao mundo todo. Isso é impagável, gente. Como dizia É a verdade. Credicar, não É tem preço. verdade. Não tem preço. Isa maravilhosa, como sempre. Adoro, adoro. Estendendo a mão, a gente não larga a mão uma da outra. É isso É aí. verdade. Obrigada, tá, Beijão, gente? Até a gente. próxima. Até a próxima. Obrigada. Tchau.